Olá, pessoal. Boa tarde. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje. Agradeço à comissão organizadora pelo primeiro Fórum Getap Milho, pela oportunidade, principalmente, de vir aqui para falar de um tema extremamente relevante, que é o uso do controle biológico aplicado ao manejo de pragas e doenças. Meu nome é Cibele Medeiros, eu sou gerente de produtos biológicos do Grupo Vitia, e hoje eu vou falar um pouco como o manejo biológico ele entra dentro do sistema produtivo do milho, agregando em sustentabilidade. E nesse próximo slide tem uma pequena apresentação minha, Meu nome é Cibele, como eu falei, eu sou engenheira agrônoma, formada em Ribeirão Preto, pelo Centro Universitário Moura Lacerda, sou mestre em genética e melhoramento de plantas, formado pela Unesp e em Jaboticabal, e desde 2011 e desde 2014 eu venho trabalhando, contribuindo com o Grupo Vitia, na época BioSoja, e assumi a responsabilidade como coordenadora de P&D, justamente para participar do desenvolvimento de um portfólio de controle biológico. Atualmente eu desempenho essa função, sou gerente de produtos biológicos, e aqui no próximo slide a gente tem um pouco da organização de como que é a estrutura de marcas do Grupo Vitia. Tem também um vídeo institucional, então eu vou passar para vocês, mas nós estamos organizados da seguinte forma: o Grupo Vitia é uma empresa brasileira que começou no segmento agrícola com a produção de inoculante, por meio da sua primeira empresa, que é BioSoja, da empresa mãe BioSoja, a empresa que tem o inoculante líder de mercado, o Biomax. E com a expansão dos negócios, a empresa foi adquirindo novas empresas e ampliando os mercados e se transformou no Grupo Vitia. Então, a seguir, a gente vai ver um vídeo institucional explicando um pouco como que nós estamos organizados. Bem-vindo ao Grupo Vitia. Somos uma empresa de biotecnologia e insumos agrícolas de alta qualidade, presente desde 1971 no mercado. Nossa missão é proporcionar ganhos de produtividade e rentabilidade na produção agrícola por meio de pesquisa e desenvolvimento, inovação, produtos de qualidade e uma forte presença no campo junto aos nossos clientes. Sustentabilidade, acesso ao mercado, alta tecnologia são os nossos pilares estratégicos que nos permite expandir de forma planejada e estruturada, possibilitando nos últimos 5 anos a aquisição de 3 novas empresas do mercado agrícola pelo grupo. A sólida história que construímos dentro da agricultura brasileira se inicia em 1971 com a produção de inoculantes para a soja, com a marca BioSoja. Em 1998, é inaugurada a segunda fábrica BioSoja para a produção de fertilizantes especiais. Em 2003, a unidade Granorte ingressa ao grupo na fabricação de micronutrientes granulados e farelados. Já em 2008, acontece a aquisição da fábrica destinada à produção de condicionador de solo e fertilizantes organominerais. 2014 é o ano que ocorre a aquisição da Samaritá, empresa tradicional em nutrição e proteção vegetal para a agricultura. Em 2016, é criada a marca Grupo Vitia, que representa a expansão dos negócios, fruto do planejamento estratégico e visão de futuro da empresa para atender as diversas culturas. No ano de 2017 é adquirida a BioValens, empresa especializada em produtos microbiológicos para controle de doenças e pragas da agricultura. Em 2020 é efetivada a aquisição da Vitória Fertilizante, empresa focada na produção de fertilizantes organominerais farelados e peletizados para aplicação via solo. 2020 também foi o ano da conclusão da nova fábrica de produtos biológicos do Grupo Vitia, uma das maiores do mundo. Ainda neste ano foi adquirida a empresa JB Biotecnologia, especializada na produção de produtos macrobiológicos para culturas agrícolas e florestais. Investir em pesquisa e desenvolvimento, desenvolver trabalhos com instituições de pesquisa, consultorias e universidades, implantar campos demonstrativos ao lado do produtor rural, difundir conhecimento e tecnologias no campo. São estas ações que permitiram ao Grupo Vitia participar ativamente da agricultura nacional com produtos de alta qualidade e eficiência comprovada. Inoculantes, nutrição vegetal, biofertilizantes, fertilizantes organominerais, adjuvantes, controle biológico,
todas as soluções promovidas que geram a alta produtividade e rentabilidade na lavoura por mais de 200 produtos direcionados para as mais diversas culturas formam o VIT Integra. Integração que gera soluções. Pesquisar, aprender, evoluir, compartilhar. É assim que agimos e é esta a nossa forma de difundir conhecimento e tecnologia. O trabalho sério, a dedicação, o respeito ao meio ambiente e o compromisso com o produtor rural fazem com que o crescimento do Grupo Vitia se entrelace com a evolução da agricultura brasileira. Em todos esses anos de atuação, conquistamos o acesso aos principais produtores e distribuidores do Brasil. A cada 100 hectares de soja cultivados no país, 20 possuem produtos do Grupo Vitia, com destaque para a marca Biomax, que pelo 4º ano consecutivo é o inoculante líder de mercado. Alcançamos o extraordinário crescimento de 145% nos últimos anos, o que comprova total seriedade e eficiência do trabalho realizado pelo grupo. Soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, citros, pastagem, culturas de inverno, hortaliças e frutas. Temos uma agricultura forte, diversificada, com necessidades específicas. Por isso, o Grupo Vitia está presente em todas essas culturas, apoiando o produtor rural em todos os cantos do país, com profissionais altamente capacitados e uma ampla rede de distribuidores, revendas e cooperativas. Esta é a nossa história, este é o Grupo Vitia. Sempre ao lado do produtor rural, oferecendo as melhores tecnologias e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e geração de alimentos no Brasil e no mundo. Grupo Vitia. Pois bem, pessoal, além da estrutura, né, que nós inauguramos esse ano, que é a maior fábrica, né, de bioinsumos da América Latina, com alta capacidade para atender, de fato, o produtor brasileiro com a produção de bioinsumos, uma das fortalezas, né, da nossa empresa é, de fato, o P&D. Então, hoje nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento dedicado à produção e desenvolvimento de novas formulações e também empenhados em registrar e proporcionar cada vez mais tecnologia para o produtor. Aqui nós temos, nessa parte superior do slide, um ranking de registro de defensivos à base de micro-organismos no Ministério da Agricultura por companhia. E a gente vê que o Grupo Vitia possui, né, um número de registro bastante interessante, elevado, quando até comparado mesmo com outras empresas do segmento que também vem se destacando no registro de produtos, e o nosso pipeline, né, de novos produtos, ano a ano, nos indica que em 2023 nós teremos aí 21 novos produtos registrados. E tudo isso é feito, né, de acordo com a legislação e com os requisitos mínimos que são atendidos, né, exigidos pela Anvisa, pelo IBAMA e também pelo Ministério da Agricultura. Porém, a par desses registros, a gente tem um projeto de desenvolvimento de mercado para bioprodutos, né, que ele é um projeto em que consiste na junção de diversos profissionais, mestres, doutores, fitopatologistas, entomologistas, que atuam com a nossa equipe comercial e também fazendo parceria estratégica com instituições de pesquisas e universidades do país. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos de instituições e associações, universidades, nas quais a gente tem parceria estratégica para o desenvolvimento desses bioinsumos e desses bioprodutos. Nesse slide eu trago a evolução do número de registro, né, aprovado pelo Ministério da Agricultura, do Grupo Vitia. Então, nós temos 51 inoculantes registrados, 26 biodefensivos à base de micro-organismos registrados, que é basicamente produtos à base de fungo e bactéria, 3 biodefensivos macrobiológicos registrados. Na verdade, são 4, a gente recebeu hoje a informação, né, a aprovação de uso de um biodefensivo macrobiológico à base de crisopídeo, que é um predador, pelo Ministério da Agricultura. Então a gente está muito feliz com essa notícia, mais uma inovação, e também 3 defensivos atípicos, né? E aqui são os alvos biológicos nos quais a gente tem recomendação. Então, de 2019 para 2020, a gente saltou 31%.
Bom, em relação aos ensaios agronômicos realizados com instituições de pesquisa, uma das nossas fortalezas também é essa parceria que tem sido ano a ano fortificada, né, com algumas associações, instituições de pesquisa, universidades. Na safra 2018-2019, foram realizados 61 trabalhos com essas instituições. Na safra 19-20, 222 trabalhos, e nessa safra, 308 trabalhos. Então, a gente tem conseguido fortalecer essa rede de trabalhos com instituições de referência no país. E aqui nós temos um exemplo das instituições, né, universidades, enfim, centros de pesquisas, nos quais nós realizamos trabalho na safra 2021, né, que realizamos o ano passado, e estamos fortalecendo esse ano e em diversas culturas. Isso é muito importante, entender o comportamento das tecnologias em diversas culturas e principalmente em regiões edafoclimáticas distintas do país. Agora, falando especificamente, né, do tema da minha apresentação, né, que é o controle biológico, eu trago aqui para vocês dados, né, da IHS Marketing, que é uma empresa que fez uma pesquisa de mercado juntamente com a CropLife Brasil, para entender um pouco deste mercado em relação ao crescimento e ao faturamento. Então, a gente sabe que esse mercado, ele movimenta um pouco mais de 1,03 bilhões de reais, tá? Então, é um mercado que tem crescido ano a ano, e do ano de 2018 para o ano de 2020, né, até o ano passado, esse mercado ele cresceu 100%. Então, é um mercado que tem crescido, e aqui a gente traz o crescimento em 4 culturas principais, né? A cultura do milho não está aqui, mas a gente já vai ver um pouquinho também do avanço do controle biológico nessa cultura e do grande case de sucesso que a gente teve com o manejo de pragas, como, por exemplo, a cigarrinha do milho. Hoje, o Brasil, ele conta com 433 produtos registrados, então é uma gama ampla de produtos, sendo que a grande maioria, né, é de bioinseticidas. Então, bioinseticidas são os produtos que possuem maior quantidade de registro, e o grande crescimento na disponibilidade de produto registrado foi a partir de 2014, em que a gente teve um crescimento acentuado. E aqui nesse próximo gráfico, que esse gráfico em forma de pizza, mostra a porcentagem das categorias de produtos registrados. Então, hoje o Brasil conta com 57%, né, dos produtos registrados são bioinseticidas, principalmente à base de fungos entomopatogênicos, também vírus, né, e as outras categorias, e eu gostaria também de chamar a atenção para essa categoria aqui, ó, bionematicidas. O uso de nematicida tem sido cada vez mais utilizado, e hoje 90% do nematicida utilizado, por exemplo, na cultura da soja, é de origem biológica. Tá? E aqui os demais categorias de produtos registrados. Nesse próximo slide, nós temos, né, os agentes de controle mais utilizados no Brasil. Então, nós vemos metarrhizium, tricoderma, tricograma, bacilos, enfim, uma diversidade grande de agentes que são utilizados como base para a produção de defensivos biológicos. Quando a gente fala de desenvolvimento de um produto biológico, desenvolvimento de um defensivo biológico, é importante entender que a indústria brasileira, ela investe muito em pesquisa para que no final a gente traga do laboratório, a gente leve, né, do laboratório para o campo um produto que foi devidamente avaliado, que a gente tenha um total conhecimento e domínio de como age esse produto e principalmente, né, de como ele se comporta nos diferentes tipos de manejo. Então, a primeira etapa para o desenvolvimento de um produto biológico, ela parte da identificação de organismos, né, promissores e que são candidatos aí para ser base de um biodefensivo. Então, esse processo de identificação é chamado de bioprospecção. E o microbioma, ele é um grande candidato, né, à identificação de novos micro-organismos, seja o microbioma da rizosfera, da filosfera e até mesmo da endosfera, né, que são aqueles micro-organismos endofíticos que são identificados, que são explorados para o desenvolvimento de bioinsumos. A partir desse momento em que nós temos, né, os isolados, vale também ressaltar que cada isolado tem um potencial distinto.
Por isso que essa pesquisa de screening que a gente fala é extremamente importante, para entender o potencial desse isolado e como que ele se comporta dentro de um sistema de fermentação. Então, a partir do momento que nós temos esse isolado, é estabelecido um processo de fermentação para avaliações in vitro e também identificar quais substâncias, né, ou seja, os metabólitos que esses micro-organismos produzem durante o sistema de fermentação. O segundo passo é produzir e formular, né, este produto para que posteriormente sejam feitas as avaliações em campo, avaliações em estações experimentais e também lavouras, para se determinar doses, né, a fim de que o Ministério da Agricultura ele aprove o uso para controle de praga ou de doença. Importante ressaltar que todo bioinsumo utilizado para controle de praga e doença, ele necessita estar devidamente registrado e seguindo os requisitos mínimos do IBAMA, da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Aí, a partir disso, é permitido o registro ou não. Esse tempo de desenvolvimento de um biodefensivo, ele gira em torno, assim, a média de 5 anos, e o investimento é de aproximadamente 7 milhões de dólares até se ter um defensivo registrado e disponível para o produtor. Bom, que o controle biológico ele tem aumentado, isso a gente não tem dúvida, né? E aqui eu trago nesse slide alguns fatores que têm suportado esse aumento do uso do controle biológico e o que a gente espera em relação a isso. Primeiro, o uso de biodefensivos, eles têm crescido muito, tem sido uma estratégia bastante interessante, tendo em vista a dificuldade na obtenção de novos ingredientes ativos, né, químico, especialmente com modos de ação distintos do que já tem, né, para a produção desses defensivos químicos. Então, esse é um fator que faz com que o controle biológico ele aumente. Outro fator é a resistência, a questão de resistência. Os biodefensivos, eles participam desse manejo de resistência, tá? Eles não favorecem a resistência, né? Então, a menos em caso extremo, o que não ocorre, a gente tem poucos casos no mundo todo. Então, eles participam aí desse manejo de resistência, tendo em vista que há uma crescente resistência de plantas daninhas, insetos, né, e até mesmo fungos, bactérias, a produtos químicos convencionais. Outro fator que tem suportado o aumento do controle biológico é a pressão da sociedade por práticas ambientais sustentáveis, principalmente quando a gente fala daquele alimento que vai chegar na mesa do produtor. A gente tem visto a questão de certificações, né, de ter um paladar consciente. Então, de fato, esse fator tem contribuído para o uso do aumento do controle biológico no país. E outra questão é a adoção de um manejo integrado, né, um manejo inteligente de pragas, utilizando das tecnologias possíveis e que são compatíveis. Então, a gente tem que entender que o controle biológico ele é isso, né, uma visão mais geral do agronegócio e como a gente consegue manejar melhor pragas e doenças, levando em consideração as ferramentas que nós temos disponíveis. Nesse slide eu trago os antagonistas, né, no manejo biológico de pragas. Quando a gente fala de pragas, alguns antagonistas já são bem conhecidos, como, por exemplo, os fungos entomopatogênicos que eu citei anteriormente. Então, como exemplo de fungos entomopatogênicos, nós temos Metarrhizium, Bovéria, Lecanicilium, temos também bactérias utilizadas no manejo biológico de pragas, como, por exemplo, Bacillus thuringiensis. E aí, baseado nisso, eu gostaria de mostrar duas tecnologias que a gente tem desenvolvido em campo, com resultados bastante interessantes para o manejo de praga, que é essa tecnologia do Metaturbo SC e do Bovéria Turbo. Né? Ambos são produtos à base de fungos entomopatogênicos, mas cabe ressaltar que cada produto ele possui um desempenho e uma formulação única, porque a tecnologia para a produção ela é própria, né? Ela é exclusiva de cada fabricante. Falando especificamente do Bovéria Turbo, ele é um inseticida e acaricida biológico, e o interessante é que ele tem amplo espectro de controle. É um produto à base de um fungo que, ao penetrar no inseto, né, ao ser depositado no inseto, ele coloniza o inseto, fazendo com que esse inseto ele morra, e a partir da esporulação, da colonização desse inseto por parte do fungo, esses esporos eles contaminam novas populações de inseto,
que é o que dá um maior residual de controle. E quando a gente fala de pragas, por exemplo, em que a tolerância ela é baixa, principalmente porque é vetora, como a cigarrinha, é imprescindível que essa população da praga sempre esteja em nível baixo ou inexistente, né? O Bovéria turbo, ele é recomendado por uma gama ampla de alvos, como, por exemplo, mosca branca, broca, mosca negra, enfim. Mas eu queria ressaltar o manejo de cigarrinha do milho com o uso desse produto. Vou mostrar alguns trabalhos, né, que a gente tem realizado em campo e também em consultorias, instituições de pesquisa, mostrando a eficiência desse produto no manejo dessa praga. Outra tecnologia, né, que eu gostaria de apresentar é a tecnologia do Metaturbo SC, que é um produto à base de um fungo bastante conhecido também, chamado Metarrhizium anisopli. Porém, até então, esse fungo ele era utilizado apenas para o manejo de cigarrinha, da pastagem ou da cana-de-açúcar, que é onde se tinha conhecimento da ação e dos modos de aplicação, enfim, do manejo dessa praga. Porém, com o advento, né, de novas formulações e também o aprimoramento dos sistemas produtivos, foi possível desenvolver o Metaturbo SC, que é um produto à base do mesmo fungo, só que possui uma formulação diferenciada que permite uma eficiência e uma eficácia comprovada, né, para pragas distintas. Então, hoje o Metaturbo está registrado para cigarrinha, né, que até então já era conhecido o seu uso, mas também para pragas bastante relevantes e que vem ano a ano causando mais prejuízo, como, por exemplo, percevejo marrom, euquisto zero, percevejo castanho, Spodoptera, tanto frugiperda quanto eridânia, trips, falsa medideira e também cochonilha. E isso graças ao sistema de fermentação, né? É um produto em que o fungo, ele se desenvolve em um meio líquido e graças a isso ele produz enzimas que dão uma ação de choque e também outras estruturas do fungo. E como resultado da aplicação em campo, a gente tem esse perfil de pragas contaminadas com Metaturbo SC. Então aqui nós vemos, né, Spodoptera contaminada com o produto, e o mais interessante é que o esporo desse fungo, ele vai percorrer numa área e contaminar novos insetos. Então, a gente vê o controle biológico contribuindo no sistema de manejo e para o controle de uma praga bastante relevante. E trago para vocês aqui a associação de ferramentas biológicas para o manejo de praga, como, por exemplo, cigarrinha. Então, nesse trabalho, um trabalho que a gente avaliou a interação do Bovéria turbo com o Metaturbo no manejo de pragas e avaliando a incidência, né, de cigarrinha do milho e também o número de plantas com sintomas de enfezamento, bem como a produtividade. Esse trabalho ele foi realizado no estado de Minas Gerais, em Lavras, pela Terras Gerais Consultoria, foi feito no ano passado, né? Aqui a gente tem qual foi o cultivar utilizado, e os tratamentos, eles se basearam no seguinte: primeiro tratamento, testemunha, sem aplicação de qualquer produto. O tratamento 2, manejo químico, com uma associação de produtos. E vale lembrar que tudo que foi feito nesse trabalho foi padrão de área de produtor, tá? Bem como as épocas de entrada também dos produtos. Tratamento 3, manejo exclusivamente biológico. Tratamento 4, manejo biológico associado ao manejo químico. Né? Tratamento 5, manejo biológico e químico, porém, reduzindo o número de entradas de produto químico, né? Sendo que a primeira aplicação ela ocorreu somente com produto biológico, e aqui no tratamento 6 e 7, nós fomos variando a ordem de entrada de produtos químicos e biológicos, pensando no manejo inteligente. E o resultado, ele é muito interessante, porque a gente vê que onde foi adotado o manejo integrado de pragas, ou seja, onde foi acrescentado a ferramenta biológica, Bovéria turbo mais Metaturbo, ao manejo utilizado pelo produtor, a gente teve um menor pico, né, de insetos por planta e também manteve o menor número de insetos por planta. Bem como, né, também isso se refletiu, na verdade, no menor número de plantas com enfezamento. Então, o manejo em que foi adotado, né, a integração, onde foi feita a integração e a redução do número de químicos com a incorporação dos biológicos, nós tivemos plantas, né, menos plantas com sintomas de enfezamento, e isso, claro, se refletiu em produtividade. Então, vale a pena associar uma ferramenta biológica ao manejo químico sem fazer substituições? Vale. Né? Olha só, a gente vê uma produtividade bem interessante.
Vale a pena pensar no uso racional, diminuindo as aplicações de determinados produtos e incorporando ferramentas biológicas? Também. A gente vê aqui, né, nesse último tratamento T7, o resultado em produtividade. E aqui a gente também tem o peso de 1.000 sementes, mostrando que os tratamentos em que nós tivemos maior produtividade e consiste na integração do produto químico mais biológico ou no uso racional das ferramentas químicas, o peso de 1.000 sementes também foi maior. Então, mostrando que, além de participar do biocontrole, né, essas tecnologias também dão segurança em relação à produtividade, ou seja, fazem com que o produtor ele perca menos. Vale também ressaltar que o uso dos bioinsumos, né, e de determinados produtos, eles não se restringem apenas a uma praga. Então, a gente vê que, mesmo em áreas em que foi utilizado para um alvo, nós vemos outros insetos contaminados. Isso, do ponto de vista de manejo, é essencial, porque a gente vê que o amplo espectro de controle, ele faz com que a população das pragas, no geral, elas fiquem equilibradas. Então, aqui é uma foto, né, de um ácaro que foi contaminado pelo Bovéria turbo 72 horas depois da aplicação, e uma das diferenças que a gente encontra em relação ao manejo biológico e químico é o próprio mecanismo de ação. Mas se nós observarmos nesse vídeo, o inseto ele ainda não está morto, mas ele já perdeu a capacidade de causar dano para a lavoura. E esse ponto que é interessante, porque o próprio inseto acaba distribuindo fungo na área. Uma das dúvidas recorrentes que existe por parte do produtor é em relação a como aplicar, né, as compatibilidades. Hoje nós temos dentro da empresa um amplo estudo, né, sobre as compatibilidades de produtos químicos com produtos biológicos, que são as tabelas de compatibilidade que nós desenvolvemos no nosso departamento de P&D. Então, hoje já existe uma segurança muito grande em relação às aplicações, o que pode ou não ser misturado na mesma calda de pulverização. E vale lembrar que esses testes eles são feitos de diferentes formas, mas o ideal é que o teste ele simule o máximo da realidade, né? Então, como que nós fazemos? Nós utilizamos o produto químico, né, o produto químico, o nome do produto químico, né, não o princípio ativo, a gente simula uma calda de pulverização e a partir daí a gente avalia se aquele micro-organismo, aqui no caso, né, o Bovéria turbo, ele foi compatível ou não. Vale ressaltar que essa compatibilidade, ela é biológica, não é uma compatibilidade química e nem física. Essa compatibilidade, ela visa entender se aquele micro-organismo presente no biodefensivo, ele permanece viável durante aquela mistura. E é interessante porque a gente consegue, de fato, ter uma segurança na hora da aplicação e sem essas tabelas de compatibilidade, sem esses estudos, ficaria impossível saber se produtos podem ou não ser misturados na mesma calda. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos em relação a isso. Primeiro ponto que eu já levantei, né? Sempre fazer o teste pelo nome comercial de produto. Outra questão é a questão mesmo de produtos que não são inseticidas e nem fungicidas, mas também nutrientes e adjuvantes. Hoje nós sabemos que alguns adjuvantes e alguns nutrientes não podem ser misturados, né, ou colocados na mesma calda que um biodefensivo. Então, é extremamente importante entender essas compatibilidades. Falando agora de doença, de manejo biológico de doenças, né, então nós já vimos um pouco em relação ao manejo de cigarrinha, que é um grande problema e que vai ser problema também nesse ano, né, no próximo ano, enfim, os cuidados, eles deverão ser redobrados, então, uma ferramenta biológica, por exemplo, como o Bovéria turbo, tem que entrar dentro do sistema de produção, porque, dentre outras coisas, é compatível. Agora, quando a gente fala de doenças, né, manejo de doenças, o que se é mais conhecido em relação a isso é o uso de produtos à base de tricoderma, né? Tricoderma é um fungo bastante conhecido, porém o tricoderma, ele é um fungo para o manejo de doenças causadas por fungos de solo, ou que estão no solo, mas que podem também ocorrer na parte aérea, como, por exemplo, esclerocínia.
né? Então, o conhecimento em relação à tricoderma é para manejo de fungos de solo, né? A gente sabe que o solo é o nosso maior patrimônio da agricultura, né? É dali que a gente retira, inclusive, os micro-organismos, uma boa parte dos micro-organismos utilizados para o manejo biológico, eles são provenientes do solo, e é o solo que nos permite cultivar. Então, preservar, né, tornar os solos supressivos deve ser o compromisso de cada profissional, de cada produtor e de cada pessoa relacionada ao agronegócio, né? Então, além dele ter essa diversidade, ele também tem a maior quantidade de micro-organismos. Então, sem dúvidas, é onde tem a maior população microbiana. Nós temos micro-organismos benéficos, que a gente tem que preservar e também introduzir novos micro-organismos, porém, a gente tem também a questão dos patógenos, né? E como reduzir os patógenos de solo. E aí parte de várias práticas. Primeiro, maximizar a cobertura do solo, maximizar a biodiversidade e, de fato, né, retomando essa minha última fala, introduzir micro-organismos benéficos. E, pensando nos patógenos de solo, hoje nós temos um grande limitante para altas produtividades, que é a própria questão de fungos de solo, bactérias, mas principalmente os nematóides, né? Os nematóides, eles têm sido cada vez mais estudados, identificados, e também a gente tem visto cada vez mais problemas ocasionados por esse verme de solo, que, quando não deformam o sistema radicular, como, por exemplo, os nematóides causadores de galhas, eles lesionam o sistema radicular e são portas de entradas para fungos de solo, como, por exemplo, os nematóides do gênero Pratilencos. Então, nós temos uma diversidade de espécies de nematóides nas áreas que tem, ano a ano, feito com que o produtor perca em produtividade. Aqui nesse quadro eu trago os nematóides chaves das principais culturas. Então, é importante entender que o manejo de resistência, né, o manejo genético, ele é uma ferramenta interessante, porém, nós temos diversas espécies em uma área. E, principalmente, pelo nosso sistema intensivo de cultivo, né, um nematóide que ocorre numa cultura, ele muito provavelmente vai ocorrer na cultura que vem de sucessão, como, por exemplo, Pratilencos braquiúros. Então, tornar esse sistema sustentável deve ser o nosso papel enquanto profissional. E, para isso, né, nós temos agentes de biocontrole de doenças e também de nematóides, aqui especificamente falando de nematóides, né, como, por exemplo, fungos, que são nematófagos, que podem, inclusive, parasitar ovos de nematóide, e também bactérias. Quando a gente fala de bactérias, as bactérias que mais se despontam no desenvolvimento, que são exploradas para o desenvolvimento de bionematicidas, são os bacilos. Os bacilos, eles são muito interessantes porque eles colonizam raízes, colonizam o tecido vegetal, eles são ótimos promotores de crescimento de plantas, podem produzir substâncias distintas que inibem a penetração do nematóide ou que degradam a cutícula do nematóide e também produzem substâncias, né, que são antifúngicas e antibacterianas, e eles têm um crescimento rápido. Então, tudo isso torna os bacilos bastante interessantes. Só que volto a falar, né, que eles são muito diferentes entre si. Então, não necessariamente todos os bacilos da mesma espécie apresentam a mesma característica em relação a controle. E a gente sabe também que o sistema de fermentação, ele interfere muito na produção de metabólitos, porque 5% do material genético de um bacilos é responsável pela produção de compostos que vão participar do biocontrole, que são os metabólitos. Então, é muito importante ter entendimento do isolado, né, e também do que estes isolados bacterianos conseguem produzir. Baseado nisso, nós temos isolados de bacilos que produzem um biofilme, ou seja, se desenvolvem ao redor da raiz na rizosfera e podem até também penetrar no sistema radicular, à medida que produzem também hormônio vegetal que a planta absorve para o melhor desenvolvimento radicular. Isso seria um efeito indireto e também possui efeito direto. Vou apresentar para vocês uma tecnologia para o manejo de nematóides, que é o NoNema. Ele é a base de um isolado bem interessante de bacilos amiloliquefáceis BV03, que, além de controlar uma gama ampla de nematóides, ele também estimula o crescimento
radicular. Hoje o NONEMA está registrado para nematóide das lesões, que são os pratilencos, nematóide das galhas, causado por meloidógene, nematóide do cisto, e também uma grande novidade, ele tem um registro para Fusarium verticilioides. Então, além de ser um nematicida, ele também é um fungicida. Como eu falei anteriormente, com efeito indireto de promoção de crescimento. Então, quando a gente fala de nematóide, é imprescindível que a planta tenha um bom desenvolvimento radicular para absorver melhor a água, melhor nutriente e suportar o ataque desses vermes. E é também imprescindível que o produto ele tenha uma ação direta, tanto em ovos quanto na parede celular, no tegumento do nematóide, degradando esse nematóide. Então, esses mecanismos de ação a gente consegue reunir no produto NONEMA. E aqui eu apresento alguns dados de pesquisa mostrando a eficiência de controle de pratilencos braquiouros, que é um grande problema em vários cultivos, né, especialmente no milho, com a aplicação de NONEMA no tratamento de semente. Trabalho realizado em Rio Verde, no Goiás, e aqui também em meloidógene incógnita, inclusive comparando com uma ferramenta bastante utilizada, uma ferramenta química, né, mostrando controle superior até 54%, e também em outras culturas. É interessante que o nematicida, ele não tenha uma ação específica para um nematóide só, até porque os nossos solos, eles são mistos, né? Em uma mesma área, a gente pode encontrar diversos nematóides, como, por exemplo, esse trabalho realizado no Instituto Fitos, aí não foi feito na cultura do milho, mas da soja, mostrando que o produto, ele tem ação em culturas também diferentes, em espécies de nematóides diferentes, e foi realizado em 4 localidades no Rio Grande do Sul. Nós vemos que controle, padrão concorrente, NONEMA e tricoturbo, que são 2 ferramentas biológicas. Quando a gente adiciona uma terceira ferramenta aqui, um nematicida altamente eficaz, um fungicida à base de tricoderma, bastante interessante, mais uma fonte de carbono orgânico, que serve como bioativadora, os resultados, eles são potencializados. Então, aqui na barra mais clara, nós temos esse tratamento Vitia completo, que consiste na utilização de um nematicida à base de bacilos, um fungicida à base de um isolado específico de tricoderma, chamado BV10, e também um bioativador chamado BioEnergy. E isso em 4 regiões distintas do mesmo estado. E, principalmente, para nematóides de espécies diferentes. Como eu falei, à medida que a gente controla uma espécie, a outra espécie ela tende a aumentar pela dinâmica populacional. Então, é imprescindível que o nematicida ele tenha uma ação ampla nas diferentes espécies de nematóides presentes na área. E claro que isso resultou em incremento de produtividade. Então, além de um bom controle, né, do melhor controle desse verme, nós temos também um reflexo em produtividade. E o uso de bacilos, ele não se limita ao manejo de nematóide. Temos também como inovação o uso de bacilos para o manejo de doença. Isso do ponto de vista de manejo de doença é uma grande novidade, que é o desenvolvimento de um multissítio, né, que tem multiação, multissítio biológico chamado Bioimune, que é um produto à base de bacilos, que ele induz a resistência da planta à medida que ele é um produto à base de uma bactéria endofítica que penetra no tecido vegetal e, ao penetrar no tecido vegetal, ele ativa os mecanismos de defesa da planta. Ele possui essa ação de indução de resistência, altamente compatível com produtos que são utilizados na agricultura, diversos produtos, porque ele é à base de um micro-organismo, né? É um isolado BV02 de bacilos subtilis que forma uma estrutura de resistência que é o endósporo, e ao penetrar no tecido vegetal ele também compete por espaço com patógenos, espaço e nutrientes. Então nós temos 2 mecanismos de ação envolvidos, né, por conta da penetração da bactéria no tecido vegetal. Porém, quando esse isolado BV02 de bacilos subtilis, ele é fermentado em fábrica, ele produz substâncias que são os metabólitos, que estão quantificados e qualificados, que exercem um efeito direto na parede celular de fungo e de bactéria, desintegrando esses organismos. Então, nós temos também uma ação direta, por isso que nós falamos que é um produto que tem multiação, tanto indireta, pela indução de resistência e competição, e de forma direta pela produção desses metabólitos que estão descritos.
são lipopeptídeos com ação antifúngica e antibacteriana e que foram descritos, né, como surfactina, iturina e fengicina nas concentrações já pré-determinadas pelo sistema calibrado Fabril. E também enzimas que são produzidas durante esse processo de fermentação. E que também é uma estratégia para utilização, inclusive em pós-colheita, né? Ou também para preservar grãos após a colheita. Aqui a gente não tem trabalho com milho no slide, mas a gente já vê a aplicação no campo interferindo na qualidade do grão final. E aqui, trabalho realizado em rosas e morango, mostrando que a aplicação do multissítio biológico, ele prolonga o tempo de prateleira de flores e frutos. Bom, e como consideração final, né, até por conta do horário, eu estou bem em cima do meu horário, eu gostaria de deixar algumas mensagens em relação ao uso de biodefensivos na cultura do milho. Primeiro, que a adoção de práticas biológicas, né, garante a rentabilidade e sustentabilidade para o produtor. A adoção do manejo remunera todos os elos da cadeia, né, distribuidor, produtor, e o fabricante também de produtos. Os biodefensivos, eles têm cada vez mais participado do manejo de resistência e também ampliado o residual de controle à medida que a gente utiliza para manejo de pragas, como, por exemplo, cigarrinha do milho. E queria deixar uma mensagem também em relação à capacitação, né, dos profissionais que trabalham com bioinsumos. Quanto mais capacitados, quanto maior entendimento em relação a esses bioinsumos utilizados na cultura do milho, maior é o nosso sucesso. Bom, eu agradeço a comissão organizadora pela oportunidade de falar para vocês dessas tecnologias em manejo biológico. Deixo aqui os meus contatos e também o meu telefone, e nós estamos à disposição sempre. Muito obrigada.